Quero aqui talvez instalar um novo tipo de vídeo e conto com o feedback de vocês para saber se faço mais ou não. Então vamos lá. Esse aqui eu tenho o intuito de explicar mais ou menos para quem começou pelo segundo jogo o básico de Destiny para entender como é que as coisas eram e devem ser lidas no segundo jogo. Para começar essa história temos que ir de fato onde a história não começa, o viajante. Com a sua origem desconhecida, ele chega para nós em Marte, iniciando assim a Era de Ouro para os humanos, permitindo assim a colonização de outros planetas graças ao salto tecnológico que ele permitiu. Marte, o planeta vermelho, com a chegada do viajante começa a ter chuvas e a metrópole de Freehold domina as terras a se perder de vista. Vênus, o paraíso humano, foi o posto de pesquisa científica humano e nosso satélite natural era basicamente um posto de parada e pesquisa. Entretanto, pesquisas não tanto quanto Vênus foi. A já citada Era de Ouro se trata de um momento dos humanos onde a paz e prosperidade se entrelaçavam com inovações tecnológicas e assim aumentando a vida útil de sua raça, terraformando planetas e satélites e, por consequência, expandindo a civilização humana pelo sistema solar. Com o viajante pelas redondezas, coisas nem tão positivas vieram com ele, entre elas a maior, as trevas. E para deter seu avanço, o viajante se sacrifica, encerrando a Era de Ouro e com isso ele fica flutuando sobre a última cidade da Terra. Com esse vácuo aparecem os Guardiões, guerreiros revividos pela luz do viajante, trazidos pelo fantasma para defenderem a última cidade e explorar as antigas, em busca de coisas da Era Dourada para ajudá-los. Os Guardiões independem de raça, podem ser humanos, Exo ou desperto. Os Exos são uma raça criada pelos humanos durante a Era Dourada para proteger seus criadores e possuem diversidade de mentes e corpos. Os despertos são os humanos que com a chegada das trevas fugiram, mas ficaram na beira entre morrer e viver, dando assim essa tonalidade azul a seus corpos. Os despertos nascidos na Terra não são bem-vindos no Arrecife, onde moram atualmente. Os Guardiões são divididos em 3 classes, cada um podendo controlar o vácuo, fogo e eletricidade à sua maneira. Temos os Titãs como os resistentes e fortes, os Caçadores, ágeis e furtivos, e os Arcanos como os mestres em conduzir a luz dos viajantes. O Guardião tem como inimigo maior as trevas, mas dentro temos alguns a destacar. Os Decaídos ou Elixni, em sua língua, são uma raça nômade humanoide que possui 4 braços e ativos como mercenários. Eles não possuem muitos registros de seu passado, até um acontecimento chamado de Redemoinho, onde eles foram obrigados a vagar por aí, dentro de suas naves chamadas Cat, saqueando lugares abandonados e reivindicando territórios para si. Os Cat são naves onde geralmente fica o alto comando decaído. Para incursões menores, eles utilizam naves chamadas de Skiff. Como uma raça militar, eles possuem uma hierarquia. Ela se inicia com os rebaixados, o início de tudo. Aqui, ao contrário das classes acima, possuem apenas 2 braços, pois são amputados em um ritual para lhes dizer que devem prestar obediência e provar o seu valor. Juntos aos rebaixados, aos sentinelas, drones de suporte menores para espionar, patrulhar e afins. Vândalos são os altos ranks dos rebaixados, portando armas de longo alcance e mais fortes. Acima nós temos os capitães, são os mais ferozes da hierarquia, possuem as armaduras mais pesadas e um par de espadas, além de ter o trabalho de comandar hierarquias abaixo. Os arcontes são os intermediários entre os Kells e os servidores. Os servidores têm o trabalho de dar éter aos mais baixos, que o consideram deuses por serem relíquias da civilização decaída. E acima ainda tem os Primes, onde os servidores são interligados. Acima dos capitães temos os Kell. Esses são os caras, os líderes de cada casa decaída, tendo o poder de organizar tudo, pois caso eles venham a falhar, a casa volta contra si mesma rumo ao colapso. E agora, para fechar os decaídos, temos as casas, que funcionam mais ou menos como clãs. Temos a Casa dos Demônios, localizada na Terra, que lidera um ataque a Londres, e o que se encontra no jogo com a Batalha do Crepúsculo, combinando forças contra a Casa dos Reis e do Inverno contra o Lord Shaxx, e outros que com as forças da cidade conseguiram lançar um contra-ataque antes que as forças decaídas chegassem à muralha, onde conseguiram suprimir tal ataque e resultou na separação das casas. Casa do Exílio são os decaídos encontrados na Lua e foram criados a partir dos decaídos, apartados da raça. São movidos por orgulho, ódio e o desejo de liberdade. Casa do Inverno, encontrados em Vênus e possuem forte interesse nas ruínas da Era Dourada. Casa dos Lobos, morando no Arrecife, são uma casa suprimida pelas forças da Rainha Marasov durante a Guerra do Arrecife e com resultado foram recrutados para as forças da Rainha até um problema surgir. Escolas, o antigo Kell da casa, que liderou uma rebelião contra a Rainha através do apoio de outras casas. A Casa do Julgamento é a casa mais antiga, tendo apenas um membro restante, Verix, residindo no Arrecife por não concordar com a brutalidade de escolas do qual ele fazia parte.
e Portal, se tornando um aliado de Marasov, onde logo após a morte da rainha e seu irmão, ele foi em busca de unir os decaídos por meio de um Kel dos Kels. A colmeia segue com as raças inimigas, uma raça antiga que lutou com a humanidade no fim da Era Dourada, reside nas profundezas da Lua, possuindo um reino próprio. Esses mortos-vivos viajam por meio de naves tumba, onde ficam vivos durante a viagem por meio de mágica. Sua hierarquia não há muito o que dizer, pois os escravos, os acólitos, os uivadores e os cavaleiros funcionam mais ou menos como os decaídos. Mas temos aqui as bruxas, que possuem poderes mágicos adquiridos pelas trevas, voam e conseguem projetar escudos, além de serem todas mulheres. São inteligentes e geralmente estão acompanhadas de ogros ou uivadores. Os ogros são os tanques do jogo praticamente, sendo a maior referência desse tipo de classe. Usam sua força e tiro que projetam de sua cabeça, além de ter uma habilidade de regenerar quando muito fracos. São guiados por fúria e ódio, principalmente os ultras, citando aqui o Fogoth, que fica acorrentado para a segurança da colmeia. Essa raça possui uma particularidade. Por mexerem com magia, há algumas coisas além do limite do razoável, por causa muito de dois caras. Um deles é o Crota, príncipe da colmeia, filho de Oryx. Eu já chego nesse malandro daqui a pouco, tá? Matador de guardiões durante o ataque da retomada da lua por parte dos guardiões, Crota possui seu próprio reino num lugar inacessível por meios convencionais. Há necessidade de uma abertura de um portal para o submundo, pois em nosso mundo, Omnigul falhou em tentar ressuscitar Crota para combatê-lo aqui. Agora, o segundo, o bichão, Oryx. Para mim, inclusive, o melhor vilão do jogo. Pai de Crota e rei dos possuídos. Os possuídos aqui ficam como uma raça dentro das outras raças que os guardiões enfrentam. São as mesmas, só que corrompidos pelos poderes das trevas, que voltaram para a nossa dimensão com novas habilidades e aparentemente sofrendo, pois fica tendo tiques enquanto vivos, além de possuírem uma chama em sua volta. Oryx, filho de Aurash, ou Aurix, depois que trocou de nome, e filha do rei Omnium, nasce em Fundamento, um planeta gasoso, junto das suas irmãs Satona e Shiro, onde após a morte de Crota, ele viaja para nosso sistema solar com a sua nave incomparável, o Dreadnought ou o Encoraçado, para sua vingança. Sua chegada causa um distúrbio por aqui, pois, por exemplo, lembra da morte da rainha Marasov? É aqui que ela cai junto do seu irmão, pois ambos estavam no ataque desperto que Oryx aniquilou praticamente com um único golpe. Os cabais foram os próximos e retaliaram sem sucesso, onde para piorar aumentaram a armada possuída, mas ofereram danos às naves do Oryx nesse momento. No Encoraçado, após a chegada dos guardiões, vemos uma magia de tempo e espaço funcionando ao mesmo tempo, além de portais e expandindo o que conhecíamos deste universo, mostrando todo o poder de um verdadeiro deus. Os Vex são uma raça muito interessante, entretanto simples. Na sua hierarquia funciona como a colmeia. Temos os Goblins e os Hobgoblins como soldados, Minotauros como os tanques, os Ciclopes funcionam como armas imóveis, as Hidras como as armas pesadas e móveis, e as Arpias para assistir às outras classes nos seus ataques. Os Vex possuem uma mente coletiva dentro do seu clã, chamados aqui de mente, e aqui são muitas, eu vou pular para poupar um tempo, já que nada realmente implica falar delas ou não. Os Vex possuem um corpo de um material desconhecido e algumas coisas orgânicas. São capazes de viajar no tempo e durar teoricamente para sempre, gerando assim muita dúvida sobre o que estamos fazendo no jogo. Atheon, o confluxo do tempo, aparece como o maior personagem da raça, pois o tempo e o espaço convergem nele. Ele é capaz de controlá-los e por causa de sua incursão, se tem uma dúvida se há ou não como vencer os Vex, já que eles são encontrados no futuro, e isso, há tempos atrás, essa curiosidade gerou o estudo que Osiris viria a fazer. Osiris que eu falarei na parte de personagens importantes. Para fechar as raças, temos os Cabais. Eu deixei eles para cá, pois eles são o centro de Destiny 2. Os Cabais são uma raça altamente militarizada, encontrada em Marte, onde ficam suas bases. São chamados de tartarugas e possuem o objetivo de expandir e conquistar, possuem um entendimento complexo sobre tecnologia e técnicas militares. Sua armadura é capaz de recriar as condições de sua terra natal, mas possuem uma péssima visão. Sua armada viaja pelas colheitadeiras, sua nave, que fazendo paralelo são igual às Cats, onde há uma nave maior, mas inominada. Sua hierarquia nós temos os legionários e os falanges, soldados básicos, mas os falanges possuem uma característica de conseguir plantar um escudo em sua frente para sua defesa. Os gladiadores são os soldados de porrada franca. Eles andam com armaduras pesadas e 2 facões, não hesitam e são rápidos até para seu tamanho. Os centuriões são fortes, mas fazem a mesma função dos legionários, entretanto eles possuem um jetpack para sua mobilidade. Os colossos, gigantes, resistentes e poderosos, andam por aí com uma minigun e disparam mísseis se necessário. Em Destiny 2 apareceu, além dos gladiadores, os Warhounds, cachorros de guerra cabal, para fazer a função das arpias nessa raça. São muito rápidos e prezam em deixar o inimigo acuado ao máximo,
para podê-los imprensar e matá-los. Os Psionics ficam um tanto quanto à parte. Se tratam de um cabal pequeno, mas com a habilidade de conjurar por meio de somente rajadas de poderes. Eles são usados como pilotos para veículos como, por exemplo, o Golias, que é uma espécie de tanque cabal. Acima desses caras nós temos as classes mais altas: Bracos, Primos, Valos, Dominus, que é onde está o Gal, e o líder Kalos. Nenhuma junta cabal era tão importante, mesmo os Skyburners, que foram aqueles que investiram contra o Oryx na sua chegada. Entretanto, com Destiny 2 conhecemos a Legião Vermelha, que ela já havia sido introduzida no Destiny 1, mesmo que sem nome naquele momento, pois eles haviam sido citados numa side quest, e graças a eles tivemos mais informações sobre os cabais. A Legião Vermelha é comandada por Gal, que acredita que o viajante deve beneficiar apenas a ele e a sua armada, que ao escolher a humanidade foi um erro, pois a Legião Vermelha teria os mais fortes e poderosos guardiões, e com isso, Gal veio junto com seu conselheiro após tomar o trono de Kalos e o exilando para garantir o seu objetivo. Ao chegar aqui, Gal avassala as defesas e neutraliza todos os guardiões, como se não houvesse e não tinha nada para detê-lo. Após isso, ele sequestra o porta-voz, um personagem que tinha a função, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, de falar pelo guardião e guiar os guardiões para a vitória contra as trevas. E por meio dele, ele tenta descobrir o porquê que a humanidade foi escolhida. Gal possuía Kalos acima dele. Kalos ascendeu no poder com apoio popular, gerando alegria para muitos e descontentamento para alguns. Durante um evento no Coliseu, ele conhece Gal e, graças ao seu talento, o nomeou Primos da Legião, onde, com a ajuda de outros personagens como Molly e Molly e Ascaal, além de outros, ajudou a exilar Kalos, o colocando a bordo do Leviatã, onde acontece a incursão. Lá, Kalos forma uma elite de soldados e acredita que está destinado a reaver o seu império, mas até lá, ele viaja a bordo do Leviatã consumindo os planetas para produzir vinho real. Alguns personagens hão de ser mencionados para complemento da história, entre eles Osiris, um antigo arcano da vanguarda que dedicou sua vida a entender os mistérios da vida, como viagem no tempo e espaço, e por tal ele chegou o mais próximo de entender os Vex. Entretanto, por causa disso, ele acabou sendo exilado, sendo o único da vanguarda nessa situação. Deixou para nós Ikora, sua aprendiz no processo. Osiris possuía o irmão Vence, um arcano que possibilitava aos guardiões se provarem dignos de Neofarol e Mercúrio para garantir o merecido prêmio. Ele também era aprendiz de Osiris, assim como Faora. Os Lordes de Ferro, guerreiros lendários que defenderam a cidade ao longo da história. Temos como exemplo o Titã Lorde Saladino, a caçadora Efridite, a Titã Yoder e o arcano Felwinter, além de outros 6. Saladino estava presente e liderando na Batalha do Crepúsculo contra os Decaídos, possuía Shaxx e Zavala como aprendizes. Os Lords foram de encontro com uma das ameaças mais punks da Terra, a Siva, uma corrupção nanotecnológica que se agregava aos Decaídos e os deixando mais fortes. Nessa guerra foi onde 8 dos 10 Lords morreram, mas eles conseguiram selar essa ameaça, restando Saladino e Efredite, que infelizmente possui sua localização desconhecida. Marasov, rainha do Arrecife, junto de seu irmão Udransov, que serve a ela como confidente e conselheiro. Mara, assim como os demais despertos na fuga para sobreviver das trevas, fundam um Arrecife para ficar, um lugar situado entre Marte e Júpiter, que se trata de um cemitério de naves. Após a Batalha do Crepúsculo, ela ofereceu ao resto dos Decaídos clemência e lugar no Arrecife para ficarem em troca de sua lealdade. Para fechar, Rasputin, uma das mentes bélicas construídas para defender a Terra durante a chegada das trevas, a única sobrevivente e desejada pela Casa dos Demônios. Mentes bélicas são inteligências artificiais criadas na Era Dourada e conseguem ter visão de todo o sistema, mesmo que Rasputin esteja na Terra e Charlemagne em Marte, onde Charlemagne acabou sendo utilizada pelos cabais como um covil praticamente. Bom, isso então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou longo, mas aqui tá basicamente todos os pontos importantes da história do Destiny, todos os seus personagens importantes também, tem muitos outros, mas isso aqui acho que é o básico para vocês conseguirem entender toda a complexidade da história de Destiny. Grande parte dessas informações estava constando em Destiny 1, que muitas pessoas infelizmente julgam não ter história, mas para quem é fã do Destiny 2 que não tem tanta história assim. Tem muito mais coisas, mas infelizmente a Bungie desativou os Grimórios, que eram fonte de história do primeiro jogo. Então eu vou deixar na descrição um link onde foi se criado quase todas as informações desse Grimório em um único lugar, beleza? Qualquer personagem a mais que eu não comentei aqui, como por exemplo São 14, Elis Morne, entre outros personagens, vão estar nesse site, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu conto com o feedback de vocês. Um forte abraço a todos, um bom início de semana, obrigado por todo o apoio, forte abraço, valeu, falou, fui!